Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Que bom que deu certo, eu estava aqui suando, porque ficava aparecendo ali, rodando, rodando e não entrava ao vivo. Ainda bem que deu certo e não tivemos que migrar para outro link, né? Sejam todos muito bem-vindos. Já vi que no chat nós temos dezenas de mensagens carinhosas. Obrigada a você que está presente e que não colocou sua mensagem no chat, não tem problema. Nós agradecemos a presença, o apoio e vamos continuando com esse momento de unirmos as nossas orações, os nossos corações, para podermos doar as nossas melhores energias para todos aqueles que estão tão necessitados, mas também para recebermos do alto, dessas falanges de luz, aquela energia, o fortalecimento, o equilíbrio das nossas energias, dos nossos pensamentos, sentimentos, para que possamos equilibrar o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual. Vou ligar aqui o ventilador. Então, que nós possamos, nesse momento, sentirmos a paz, sentirmos o aconchego, o colo que essa espiritualidade amiga nos dá. E vamos também estudando e aprendendo mais sobre essa doutrina maravilhosa. Vocês estão me escutando bem, né? Aqui está tudo ok com o som. Me dê um retorno aí no chat, por favor. Eu estou com o microfone novo, aí me digam se vocês estão gostando. Bom, vamos então pensar em Jesus, o nosso mestre querido, o nosso farol, a nossa estrela guia, esse que é pura luz e que nos coloca agora sob a sua proteção, como se estivéssemos sendo abraçados por aquele amigo querido. Sintamos esse abraço de Jesus, olhando aqui na nossa frente como se ele estivesse diante de nós e das suas mãos saindo aquela luz maravilhosa, como se fosse um pequeno raio de sol, penetrando na nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo e nos dando essa sensação maravilhosa de leveza, de limpeza e de luz. E peçamos a Jesus que Ele possa, no momento em que estamos aqui estudando, lendo, nós possamos receber as bênçãos dele, enviando os amigos a cada lar daqueles que aqui estão reunidos, pedindo para que cuide dos nossos, daqueles que residem conosco, daqueles que trabalham conosco, para que nós possamos mentalizar os nossos familiares e todos receberem durante este estudo, durante as nossas orações, os tratamentos, as energias necessárias para o reequilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Então, vamos dar início ao nosso estudo e oração. Vou dar uma olhada aqui no chat para a gente dar uma olhadinha aqui. No início, a primeira mensagem, eu coloco aqui os dados da campanha do Cobertor 2022. É uma campanha que eu faço há muitos anos, uns 20 anos ou mais, e arrecado cobertores e distribuo com entidades, né, que são nossas casas irmãs, parceiras. Aqui em Brasília, por exemplo, Centro Espírita Paulo de Tarso, Centro Espírita Gamaliel, Centro Úmbria. Nós também distribuímos para famílias que estão nos assentamentos, né, e também asilos que têm menos poder aquisitivo, pessoas, moradores de rua. O ano passado nós conseguimos 600 cobertores. Esse ano a campanha foi aberta segunda, nós já temos 140 cobertores doados, a média de cada cobertor é R$ 30, R$ 40, e nós vamos recebendo doações através desses dados aí, quem quiser nos ajudar vai ser maravilhoso. O Pix é o e-mail estudioracal@gmail.com, porque não tem cedilha e nem tio, tá certo? Então, durante o nosso estudo, que a gente possa receber essas doações. A campanha encerra dia 20 de maio e nós
prestaremos contas do valor total recebido e da quantidade de cobertores adquiridas. Muito obrigada pelo carinho, por tantas doações que nós já recebemos. Boa noite, Cisa, Norminha, Ivani, Maurício Duval, Tita, Vera, Didi, Estelinha, Fátima, Débora, Liliana, Ricardo Grilo, Rafael, Marisa, G, Jacira, Lúcia, Solange, Beth, André Drummond, Juliene, Conceição, Martira, Solange, Marisa, Fernanda, Osanira, Juliana, Vanúzia, boa noite, obrigada pelas mensagens carinhosas e pelo retorno que vocês me deram sobre o som. Que bom. Bom, este é o livro que nós vamos fazer o estudo da noite de hoje. O livro se chama Libertação pelo Amor, autora espiritual Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. O capítulo 27, o título é Aceitação. É uma lição linda. Vamos lá. O ser humano, em face do instinto de conservação da vida que nele predomina, previne-se contra tudo quanto se lhe apresente em forma de ameaça ao bem-estar, à estabilidade de qualquer natureza e à própria existência. Por consequência, o ser humano acomoda-se nas sensações de prazer, lutando tenazmente para preservá-las, mesmo quando é convidado às emoções superiores. Normalmente, aturde-se, passando as reações de ira e raiva, quando defrontado por problemas, acreditando-se injustiçado, desse modo mais complicando a própria situação. A rebeldia faz-se-lhe às vezes tão grave que opta por condutas desesperadas para evitar a aflição, resvalando em transtornos que se somam ao desconforto já existente, gerando situações muito mais difíceis do que as já suportadas. São, portanto, valiosas todas as experiências conseguidas durante a trajetória física que se transformam em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito. A aceitação consciente desses acontecimentos é a atitude mais correta que deve ser tomada, de modo a modificar o comportamento, ajudando o ser no seu crescimento espiritual. Enfermidades dilaceradoras e degenerativas constituem o fadaro afligente para o ser humano. Não são poucos aqueles que se rebelam diante de tais acontecimentos, como se fossem os únicos visitados pela desorganização dos tecidos físicos. Todos os seres humanos estão sujeitos às mesmas contingências, não havendo qualquer exceção nas leis divinas. O corpo, não obstante possuidor de resistência para enfrentar circunstâncias agressivas e desfavoráveis, desafios vigorosos, é ao mesmo tempo frágil e suscetível de sofrer distúrbios microbianos, assim como desajustes emocionais que o vencem. A mente, no entanto, que deve comandar o corpo, possui os recursos que o preservam, que o recuperam, que o mantêm, quando bem direcionada, especialmente em relação a essa finalidade. A rebeldia diante desses tormentos somente piora o estado interior e desequilibra as reservas de forças que deveriam ser canalizadas para a sua superação. A aceitação desses fatos angustiantes, sem dúvida, mas normais, constitui o melhor recurso para atenuá-los e para torná-los melhor administrados pela consciência. Ao invés de reagir-se através da mágoa,
Aceitar o fato e cuidar de ultrapassá-lo é o único saudável comportamento a adotar-se. O mesmo deve ser adotado em outras e quaisquer contingências danosas, alterando-lhes as estruturas mediante a certeza da finalidade da vida e o dever de prosseguir até o fim, desfrutando de cada momento o que de melhor seja conseguido. Não temer o infortúnio, não temer o insucesso, que são fatalidades evolutivas durante a existência, constitui terapia valiosa, estejam ou não instalados os processos depuradores. A aceitação da vida e de seus métodos é o procedimento mais viável, mais produtivo que o homem e a mulher inteligentes devem permitir-se. A aceitação decorre de uma análise tranquila do que sucede, acalmando-se e deixando-se conduzir por Deus, que a tudo governa com inefável amor. Lição linda essa. Eu li alguns parágrafos, né, porque o capítulo é grande, sobre esse tema, aceitação. E é um tema muito interessante porque nós podemos pensar a aceitação, aquela pessoa que aceita as provas, as doenças, as dificuldades, é na realidade uma fraqueza ou é uma atitude libertadora, né? Quando nós falamos na palavra aceitação, o que vem à nossa mente? Vamos fazer um teste. Cada um de vocês pensem agora em um momento da sua vida que você fez uma escolha de aceitar uma verdade muito difícil para você. Cada um pense em um momento que houve uma verdade que você não queria ouvir, não queria entrar em contato, mas foi tão difícil e você resolveu aceitar essa verdade. Normalmente algo que a gente não queria que tivesse acontecido, né? A gente não quer admitir, a gente quer consertar, a gente quer mudar, a gente quer voltar o tempo no passado para mudar o que está acontecendo. A gente se nega a acreditar naquela verdade difícil, né? Então, tem um determinado momento que você enxergou aquilo que é importante, a conclusão de que não havia o que fazer diante da situação. E era preciso, a partir de agora, lidar com essa realidade, a partir desse momento, como a realidade é, e não como eu gostaria que fosse. Quando você passa por esse processo de consciência de que você não pode mudar aquela situação, né? Mas que você vai lidar com ela para buscar transformá-la, aí você passou pelo processo da aceitação. Entende? Se esses sentimentos, diante da aceitação, forem positivos, você conseguiu o seu intento. Como se fosse tirar um fardo e como se você se munisse de forças para lidar com aquele problema, com aquela situação. Com uma outra visão, você então entrou no caminho da aceitação. Só que se você, quando pensa nessa situação, é invadida por sentimentos negativos, por pensamentos negativos, né? Quando você lembra da situação muitas vezes e você entra em contato com essa negatividade, você não aceitou. Essa é uma falsa aceitação. Você se conformou. Só que se conformar é diferente de aceitar. A diferença é que quando você se conforma, você não se liberta da dor, você fica presa à dor. É preciso aceitar para ter a capacidade de lidar de forma diferente e transformar o que é possível. Entende a diferença? Então, quando eu tenho aceitação, eu vou ter uma ação
que não me prende a sentimentos e pensamentos negativos. Quando eu lembro do fato e vem tudo junto de negatividade, eu não aceitei, eu me conformei. Só que a conformação, ela não traz a superação. Não trazendo a superação, você apenas fica com uma montanha de problemas e que você guarda dentro de você, né? Então, William James fala que aceitar o que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Seja a morte de alguém, seja uma doença que nos abala, seja a falência da nossa empresa, seja o não passar num concurso, no vestibular que está sendo estudado há anos, seja uma dificuldade familiar, a morte de um ente querido, né? A perda de um trabalho, de um cargo, tudo isso que são infortúnios que podem nos acometer, nós podemos trabalhar o processo de aceitação e superar. Porque se eu me conformo, mas fico presa naquela teia de negatividade, eu dificilmente eu vou ter a superação. Espero que estejam entendendo o raciocínio, né? Aqui, Joana de Ângeles pede para a gente ser monge, ser canonizado e virar santo? Não, ela não pede isso, né? Ah, depois de acontecer algo muito ruim comigo, eu tenho um diagnóstico, um prognóstico complicado, eu vou sorrir e falar, graças a Deus, estou tendo uma doença complicada? Não, não é isso que Joana pede, né? Mas não é você se sentir feliz com uma adversidade que chega. É entender que o problema existe, você vai abrir, né, como um pacote. Aquele pacote que chega, você vai tirando os papéis, abrindo e conhecendo o problema, trabalhando o problema, não de forma fantasiosa ou de fuga, querendo fugir e fazer de conta que o problema não existe, mas dentro da realidade. Então, tem um diagnóstico difícil, o que a gente pode fazer? O passo é uma quimioterapia, um exame, é uma cirurgia, o que é? Vamos fazer. Eu estou aceitando esse fato e estou buscando superar isso que chegou na minha vida. Não é comodismo, não é conformismo, certo? Isso tem que ficar muito bem claro. Ah, eu estou aqui porque Deus quis assim, vou sentar na cadeira e esperar a morte chegar. Não, vamos lutar e fazer tudo ao nosso alcance para mudar, melhorar a relação com a gente mesmo, melhorar a nossa relação com quem está do nosso lado, ouvir mais, né? Bom, então, uma pergunta importante. Por exemplo, eu tenho a notícia que eu perdi o meu trabalho. Eu ficar revoltado vai mudar isso? Vai me trazer o trabalho de volta? Não. Eu rejeitar essa situação e não aceitar, me esconder em casa, fugir dos colegas do trabalho, não contar para ninguém, vai mudar a situação? Não. Tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso? Tem. Você pode agradecer esse ciclo que você passou, ir em busca de um novo trabalho, fazer mudanças na sua vida, né? Eu posso fazer essas mudanças agora? Não, eu tenho que esperar tal tempo. Ou sim, a partir de amanhã eu já posso fazer. Então, são decisões que vão vindo diante dos pensamentos que vão me levando a um rumo, a um caminho. E esse caminho, ele se encontra na minha estrada evolutiva. Às vezes, o que a gente pensa que é um terror pode ser uma alavanca para meu processo de espiritualização, de autoiluminação, o aprendizado, para que eu me torne alguém melhor. Nem tudo que parece ser uma tragédia é tragédia. Às vezes é apenas uma prova que o Pai coloca para que a gente consiga seguir em frente de forma mais iluminativa. Bom, não desistir faz parte do processo da aceitação.
não se entregar, faz parte do processo da aceitação. Então, o primeiro passo é a gente se reorganizar internamente, traçar os planos, os projetos na nossa mente e seguir em frente de forma diferente. Porque se eu não mudo e não mudo a minha ação, nada vai mudar. Né? As mudanças acontecem com a nossa mudança de pensamento, de atos, de atitudes. Né? Bom, o que é importante? É se concentrar no presente. O passado eu não posso mudar. O futuro ainda não chegou. Qual é o meu melhor? Qual é o melhor que eu posso fazer hoje para mudar essa situação? É esse que eu vou fazer. É o momento de agora, né? É o que eu dou conta. É o que eu vou assumir e fazer bem feito, né? Então, a aceitação, ela não é um processo para dificultar a nossa vida. A aceitação é um processo para facilitar, para a gente poder ordenar, para a gente poder organizar, refazer, renascer de uma forma esperançosa um projeto que seja micro ou macro, né? Bom, é importante a gente saber que nós não controlamos ninguém e nem o nosso mundo externo, mas a gente pode ter responsabilidades sobre o que nós pensamos e agimos. E eu preciso de praticar uma aceitação de mim mesmo, do que eu dou conta, do que eu sou capaz, do que eu preciso de ajuda para passar por esses processos complicados que a vida traz, né? Esse processo é fácil? Não, não é fácil. É um processo difícil. Mas a autoaceitação, ela precisa de passar por este processo, eu preciso de aceitar que eu tenho as minhas capacidades X e Y, que esse problema aconteceu muitas vezes por alguma coisa que eu possa ter falhado no passado, eu preciso de me perdoar, porque aquela pessoa que eu era, hoje eu não sou mais. Então, muita coisa que a gente não sabia, a gente plantou plantinhas erradas. E agora vem a colheita. Eu vou colher, mas eu já vou plantando sementinhas boas e diferentes, né? Então, é um projeto de autoaceitação, dentro do projeto maior de aceitação. Porque entendam que eu vou me aceitar, aceitar o outro que está comigo, aceitar a situação, o externo, o mundo, aceitar a minha vida, com tudo que ela tem, de bom, de maravilhoso e de difícil. Bom, às vezes as pessoas permitem que o mesmo problema as torne infelizes quando podiam apenas dizer, e daí? Sabe? E essa é uma coisa muito gostosa de se falar, e daí? Sabe? A gente perceber que aquilo que eu coloquei toda a minha vida, a importância do meu viver naquilo, eu posso simplesmente falar, e daí? Né? O que vai acontecer agora? Se eu tiver que mudar dessa casa, e daí? Eu estou viva, minha família está viva, nós continuamos a. Sabe, e daí? Sigamos em frente, vamos ver de forma diferente. Né? Terminou um relacionamento, né? Às vezes nós temos que falar, e daí? O que eu vou fazer agora? Será que não foi um livramento? Né? Então, às vezes, a gente tem que ter a coragem de falar para nós mesmos, né? Lá no cantinho do nosso quarto, debaixo da coberta, que seja, primeiramente, mas falar, e daí? O que eu posso fazer com isso? Eu não tenho a capacidade de mudar o outro, né? Se o outro se enroscou em questões complicadas, eu não posso mudar o outro. Eu posso buscar, tentar ajudar, mas sem me destruir. Eu não posso me destruir para recuperar o outro.
Então, são consciências que vão chegando e que a gente precisa de guardar com muito carinho, que nós merecemos, sim, tudo de melhor nessa vida. Nós nascemos aqui só para sofrer, trabalhar exaustivamente e pagar boleto, não. Isso não é apenas a vida que a gente veio. Isso é uma parte da vida. Agora nós precisamos, sim, de sentir a presença de familiares, de amigos, estudarmos, divertirmos, curtirmos a natureza e nos permitirmos sair do nosso casulo e desbravar esse mundão de Deus que nos foi presenteado. Bom, quando eu não estou lutando contra mim ao longo do caminho, eu entro no processo de autoaceitação. Espera lá, Bia, vamos ver o que tem para ser feito. Quando eu entro nesse processo de autoaceitação, tudo se torna mais fácil, porque eu me acolho. Sabe aquele autoabraço gostosinho que eu estou precisando? Né? Hoje aconteceu isso comigo, de ontem para hoje. Eu descobri que eu não tinha agendado umas contas a serem pagas. E aí, no primeiro minuto, eu falei, nossa, como que eu fui esquecer isso? Mas aí, eu falei, gente, e daí? Né? Já estava estudando essa lição, o que eu posso fazer? Eu posso voltar atrás e pagar as contas? Não, eu tenho que pagar hoje, né? Vai ter multa? Vai. É um aprendizado, é a colheita. Esqueci de pagar na data, a multa é a colheita. Aí, o que eu fiz? Já peguei, baixei todos os boletos para o próximo ano inteirinho e já está tudo registrado. Aprendi, né? Agora, eu vou ficar me culpando e desesperando? Não aconteceu nada de grave, né? Meu nome não está no Serasa, né? Eu não perdi nada, não fui mandada embora, não tive nada, nenhuma nada. Eu apenas me esqueci e me dei o direito de esquecer. Mas vou procurar não esquecer mais, até porque meu bolso sentiu, né? É um exemplo só, mas eu falei, eu tive a coragem de falar, e daí? Né? E daí? Eu vou deixar por isso mesmo, deixar de pagar? Não, não sou irresponsável. O que eu vou fazer? Vou pagar. E o dinheiro que eu ia gastar com outra coisa, eu tive que pagar a multa. Paciência. É a colheita, né? Bom, então o que é muito importante, né? Eu preciso de buscar ser mais realista, porque esses julgamentos que eu fico fazendo de mim, eles não vão desaparecer da noite para o dia. Então eu vou precisar de fazer um treino para me autoaceitar, né? É um treino, é todo dia. Mas o que é maravilhoso é que quando eu me autoaceito, né? Eu estou construindo um ponto diferente sobre mim, né? E tirando machucados do meu caminho. Quantas vezes eu me machuquei porque não me aceitava? A gente muitas vezes não aceita o corpo, não aceita a aparência, não aceita a família que a gente reencarna, não aceita o trabalho que a gente faz. Muitas vezes nós entramos em rodas de infelicidade porque não aceitamos a vida como ela é, né? Então, eu preciso de entender que a vida é feita de desafios e que eu vou dar o meu melhor no tempo presente, mas às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir. E eu vou ter que trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, porque é muito difícil não conseguir. É muito difícil fracassar diante de um projeto. Mas, imediatamente nesse treino que nós estamos fazendo, nós temos que lembrar o quê?
Nós temos que lembrar que nós somos falíveis, que nós não somos anjos e que estamos nesse mundo de provas e expiações para repararmos erros desta e de todas as vidas que tivemos. Nós vamos errar? Vamos, isso é um fato. Agora, para cada erro existe a reparação e isso é maravilhoso. Então eu vou me aceitar e ver, nossa, eu estou errando menos do que eu errava antes. Eu não gosto de ter acesso de ira, então eu vou me controlar. Nossa, mas eu estou cada vez tendo menos acessos de ira. Que coisa boa, né? As discussões estão diminuindo com as pessoas da família. Que ótimo. Eu já aprendi muito nesse trabalho. O meu chefe várias vezes me chamou a atenção, mas eu agora aprendi a fazer isso. E é ir com esse espírito de superação, de vitória, sempre que nós conseguirmos. E quando a gente ficar borocochô, é a gente se abraçar e não ficar falando e xingando a gente num processo de desamor muito grande. Nós acharmos que vamos fazer um processo de autoaceitação sem sofrimento, né? Sem contrariedade, sem recriminação, a partir de hoje eu vou me aceitar. Não, não é assim. É um processo, lembra que eu falei? Então, nós ainda vamos, durante muitas vezes, sofrer, ficarmos contrariados com a gente, vamos nos recriminar, mas a gente vai ter consciência a hora que a gente fizer isso. Então, nós vamos encarar a nós mesmos, encarar a nossa dor, encarar as feridas que a gente tem, e nós vamos cuidar disso, ao invés de deixá-la escondida. Então, eu posso me autoaceitar e falar, realmente eu estou tendo crise de ansiedade. Eu não tenho que ficar me xingando. Eu falo, nossa, mas que chato, eu estou com crise de ansiedade, isso é tão complicado. Sim, mas aí, ao invés de eu fingir que não sou ansiosa, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar da minha ansiedade. Eu vou meditar, eu vou fazer uma atividade física, eu vou orar, eu vou, se necessário, ao psiquiatra, tomar meu medicamento. Eu vou cuidar de mim como o meu ser precisar. Cada um cuida de si, cada um reage a cada coisa de uma forma diferente. Então, esse processo é individual, né? E a escolha é sua. O Nathaniel Branden fala o seguinte: autoaceitação é a minha recusa em ter um relacionamento adversário comigo mesmo. Olha que legal, eu adorei isso. Autoaceitação é a minha recusa em ter um relacionamento adversário comigo mesmo. Então, eu preciso de melhorar a relação de mim comigo mesmo, né? Encarar a dor é importante nesse processo? Sim. Encarar limitações é importante? Sim. Porque senão eu vou sendo o meu algoz e entro no processo de autoobsessão. Eu preciso de saber tudo aquilo que eu dou conta de fazer, né? O meu limite. Até onde que eu dou conta para fazer bacana. E aí, eu preciso, né, descobrir o seguinte: se eu estou sentindo culpa por algo que eu fiz, se eu sentir vergonha, se eu estou com desamor, uma autoaversão em relação a mim mesmo, né? E quando eu percebo esses sentimentos, eu preciso de já saber que eles existem e quando eles chegarem, eu falar, ops, eu estou com vergonha de mim. Por que eu estou com vergonha de mim? Quantas vezes a vergonha de mim me leva para uma timidez social, me leva para o enclausuramento e levando às vezes até para uma fobia social, porque eu tenho vergonha de mim. Às vezes eu não me acho inteligente o suficiente, às vezes eu me acho feio, gordo, magro, alto, baixo, espinhas, né? A minha autoestima está lá embaixo. E aí eu não vou no evento que precisa e fico com raiva de mim.
porque eu não dei conta de ir, né? E aí eu não me aceito e perco oportunidades da vida. Às vezes eu perco muita qualidade de vida porque eu tenho culpa e não quero mostrar a minha cara lá fora. Eu tenho vergonha de mim, da minha situação, do meu desemprego, da minha doença, etc. Às vezes eu tenho um sentimento quase que de ódio por mim mesmo. Tudo isso muda a minha qualidade de vida, que vai, ó, decair cada vez mais. A minha autoestima fica zerada. E isso interfere na minha saúde, porque não tem como, com processos de culpa, vergonha, raiva, autoaversão, eu ter uma saúde plena. Não tem como. Eu preciso me amar. Eu preciso me aceitar, né? Então, essa consciência do que eu estou fazendo comigo, ela me dá um parâmetro da real necessidade do que eu preciso de mudar. Porque eu preciso de reelaborar meus pensamentos. E aí entram as afirmações positivas, né? Eu me amo. Aí entra o que a Louise Hay fala da importância do espelho, de você se olhar e gostar de você e se acolher por tudo que você já passou nessa vida, que a sua experiência é única. É diferente da experiência dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus filhos, do seu companheiro, né? E aí, nós precisamos de identificar os nossos pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? São pensamentos negativos, né? São pensamentos inúteis, são pensamentos prejudiciais à nossa vida. Então, esses pensamentos que nos desvalorizam, esses pensamentos que nos levam a situações de desespero, eles muitas vezes a gente faz disso pensamentos recorrentes. Basta ter um problema que o primeiro pensamento que surge é: nossa, mas eu sou incompetente. E fica esse pensamento recorrente e vira pensamento obsessivo. Só que qual que é o risco? Vira um padrão de raciocínio e pensamento que se repete até sem a gente perceber. E quando a gente menos espera, nós estamos no mar de negatividade, de baixa autoestima, de desamor, de doenças que começam na alma e de repente estão na emoção, no físico, tudo doente, né? Então, esses pensamentos recorrentes, negativos, esses pensamentos disfuncionais, eles criam aquele ciclo negativo que sempre estão voltando, sempre estão voltando. E aí eu fico presa nesse ciclo. E eu sim me sinto sem forças para seguir adiante para poder resolver aquilo que vem. Então eu preciso de enfrentar e não me deixar tomar conta pelos pensamentos disfuncionais, pelos pensamentos inúteis, prejudiciais à minha saúde física, mental e espiritual. Quando eu quando eu percebo quais são esses pensamentos, o primeiro passo é eu confrontá-los. Espera lá, não vou falar mais isso de mim, não. Não, 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 não. Sabe? Então, vou dar o exemplo das contas que eu perdi a data. Ai, mas você é burro, hein? De novo foi esquecer dessas contas? Não. Espera lá, pode parar. Eu não sou burra. Eu estou assoberbada, tinham coisas importantes para fazer e houve uma falha na minha agenda, que eu não agendei. Houve uma falha, mas eu não sou burra. Não sou irresponsável nem desonesta. Eu sou uma pessoa trabalhadora que errei, me esqueci, mas eu vou me acolher e vou fazer diferente para que isso não aconteça mais. Mas espera lá. Aí eu agendei tudo e falei: como você é ótima. Surgiu essa situação, além de pagar tudo, você já agendou tudo, você está de parabéns. O seu problema está resolvido. Esquece.
guardei os recibos na pastinha, esqueci. Muito bem resolvido. Mas eu fui falando para mim, para não deixar pensamento disfuncional chegar. Porque chega. Entendem? Bom, e aí eu preciso de me respeitar, de saber que eu sou assim, eu não tenho todas as potencialidades, todos os talentos do mundo. Mas tem coisas que eu sou maravilhosa para fazer. Tem outras que eu tenho dificuldade, me dá trabalho. Tem outras que fluem normalmente. A vida é assim. E tem coisas que eu tenho que contratar alguém para fazer, né? Por exemplo, eu não sei mexer com eletricidade. Eu não troco chuveiro, eu não sei mexer com tomada, eu tenho que contratar alguém para fazer. Simples assim. Agora, tem coisas que eu sei fazer muito bem. Então, essas eu vou fazer, porque eu sou boa nisso. E tem outras que eu posso estar disposta a aprender. Como, por exemplo, eu aprendi a fazer a live aqui. Não sei ainda tudo. Eu ainda não sei trazer convidados, eu ainda não sei colocar slides para vocês, né? Mas eu vou aprender. Aos pouquinhos eu estou aprendendo, né? Porque aqui é o que? É uma conversa. E hoje eu estou aqui diante de vocês de uma forma muito natural, muito melhor do que quando eu comecei. Então eu já evoluí nisso que eu faço. E às vezes hoje, em algumas questões, eu consigo até tirar dúvidas de alguma pessoa que queira fazer também. Olha que bacana, eu cresci. E é isso que a gente tem que deixar. É dar a oportunidade para a gente melhorar, para a gente aprender, para a gente fluir e ser feliz. Isso é maravilhoso, né? Bom, então, uma coisa, Albert Ellis fala, olha que importante. Com a autoaceitação incondicional, você sempre, sim, sempre aceita e respeita a si mesmo. Você aceita e respeita a sua personalidade, o seu ser, independente de ter tido um bom desempenho ou não, se outras pessoas aprovam ou não a você e os seus comportamentos. Então, autoaceitação é isso. Se eu me aceito e me aprovo, quando o outro chega para criticar, para derrubar, né? Quando o outro chega para poder falar daquilo que você está fazendo, se você tem dentro de você que você está fazendo o seu melhor, se você tem a sua consciência tranquila, aquela energia do outro não chega até você. Você olha, escuta até onde você acha que possa e depois você continua com seu pensamento de que você está fazendo o melhor e que o outro talvez esteja enganado. E é muito importante a nossa consciência de que tem coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, o nosso passado. As vidas que nós tivemos, os anos que já tivemos nesta vida atual, nós não podemos mudar. Já passou. Então é simples assim. Ai, mas eu errei muito, eu fumava demais. Passou. Agora vai fazer o possível para cuidar do seu pulmão daqui para frente de uma forma bem, bem bacana, né? Você não vai ter como mudar isso. Né? E aí nós temos que saber que nós não mudamos o passado. E tem muitas coisas que nós não mudamos. Agora, tem coisas que não podem ser controladas, como as outras pessoas, né? As pessoas que convivem com a gente, o pensar das pessoas, o julgar das pessoas, eu não controlo o outro. Eu não mudo o outro assim. O outro precisa estar desejando mudar para nos dar uma escuta que possibilite uma mudança futura, né? Então, a única coisa que você pode mudar e controlar é o seu hoje. Por isso não adianta ficar apegado no passado com depressão, nem numa ansiedade doentia, achando que controla o futuro. Não. Nós temos um controle, uma atuação no tempo presente. Né? É no tempo presente. Então, o que eu posso mudar? O meu hoje, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha rotina, a minha ação hoje.
O que eu posso controlar? O meu hoje. O meu eu, a minha situação, a minha responsabilidade hoje. O ontem, o amanhã, não tem controle. Não tem mudança dessa forma, né? Então, a aceitação, ela é algo revolucionário, porque tudo muda internamente quando a gente decide passar a se aceitar, quando a gente decide passar a aceitar os desígnios de Deus, quando a gente deixa de se fazer de vítima, sabendo que o Pai é justo, é bondoso e que todas as dificuldades que nós passamos não é para o nosso castigo, é para o nosso crescimento. E isso é o que Joana fala. A pior coisa que nós podemos fazer é dar birra diante da vida. E a melhor coisa é a aceitação com responsabilidade, né? Tem aquele ditado que fala: eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar as minhas velas para chegar ao meu destino. E é isso que a gente deve fazer. E aqui, Joana, no final, ela fala: nada de rebeldia, né? A aceitação da vida e dos seus métodos é o procedimento mais viável e produtivo que o homem e a mulher inteligente devem permitir-se. A aceitação decorre de uma análise tranquila do que sucede, acalmando-se e deixando-se conduzir por Deus, que a tudo governa com inefável amor. Então eu tenho que ter consciência de que eu sou um espírito que muito errei e que essa vida eu venho para reparar, aprender, fazer de forma diferente. Mas hoje eu tenho uma consciência que hoje eu sou muito melhor do que eu era ontem e que amanhã serei melhor que hoje. É isso que nós não podemos esquecer. Aceitar que Deus está no comando. Aceitar que se Ele nos colocou diante de uma situação, é porque nós podemos mudar, de alguma forma, a nossa visão dessa situação. Como, por exemplo, se nos coloca com a condição de ajudarmos os nossos irmãos que não têm teto, os nossos irmãos que passam frio, nós não podemos pensar, eles estão assim, então é porque a vida quis. Não. A cada infortúnio que surgir diante de nós, nós podemos buscar fazer o nosso melhor para minimizar aquela dor, aquele sofrimento. Isso é caridade, isso é amor. E quem planta amor, colhe amor. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês na noite de hoje. Essa lição que me tocou fundo a alma. E eu queria muito, de coração, desejar que cada um de vocês que estão aqui neste momento possam buscar se aceitar mais, né? E fazer o possível para efetuar as mudanças necessárias à sua felicidade. E lembrem-se, isso não é acomodação. Acomodação, existe uma prisão à dor. Não, é aceitação. É não acomodar-se. A aceitação é muito pelo contrário. Eu aceito que eu estou com esse diagnóstico, mas eu não vou ficar inerte, acomodada. Eu vou atrás dos tratamentos necessários. É aceitar. O meu tempo nessa empresa, de repente, encerrou, né? É aceitar a traição de um funcionário e falar, bom, agora não dá mais para continuar. Eu deixar ele ir seguir o caminho dele, mas eu saber e ter a esperança e fazer o possível para contratar outro melhor, mais capacitado e que possa fazer melhor o que o outro fazia, né? É saber que uma empresa tem uma falência, então eu vou reconstruir, ou abrindo uma nova empresa, ou conseguindo um novo trabalho, deixando de ser patrão, e por aí vai, né? É eu saber que tudo que existe, cada detalhe, não cai uma folha de uma árvore sendo que o Pai não saiba. Vamos fazer o nosso melhor em todos os nossos papéis, como seres humanos, como homens e mulheres de bem, como pais, mães, filhos, irmãos, netos, primos, cunhados, esposo, esposa,
fazer bem o nosso papel. Fazer bem o nosso papel como cidadão, como brasileiro, como, né, patriota do seu país. Fazermos o nosso melhor papel como trabalhadores, funcionários, seja eu enfermeiro, lixeiro, psicóloga, empregada doméstica, professora, seja qual for a função. Fazer o nosso melhor papel na casa espírita, na sua igreja, no seu templo, né? Fazer, enfim, o nosso papel de pessoa de bem, que é a tradução do ser cristão. Sigamos Jesus com o coração, com o pensamento e com as atitudes. Vamos fazer a nossa prece agora? Vamos fechar os nossos olhos. Buscarmos estar bem relaxados, tranquilos, onde estiverem agora assistindo o estudo e oração. E vamos nesse momento percebendo que estamos mais leves, estando neste instante conectados aos médicos, enfermeiros e às falanges do bem que possam estar presentes neste momento cuidando de nós. Que nós possamos invadir o nosso coração com toda a gratidão que possa existir, levando essa gratidão, o amor, para cada célula do nosso corpo, para nos sentirmos plenos de luz, de paz, respirando tranquilamente, profundamente. Pai querido, abençoa cada um de nós aqui presentes. Abençoa os nossos lares, familiares e amigos encarnados e desencarnados. Leve o conforto do amor, Pai querido, a todos aqueles que se encontram necessitados de um carinho, de uma luz, de uma prece, de um pouco mais de saúde, de um pouco mais de esperança e de luz em seus corações. Pai querido, abençoa todas aquelas pessoas que de alguma forma estejam sofrendo em seus leitos de dores, em seus lares, nos hospitais, orfanatos, creches, asilos, nas ruas, nas pontes, que possam os amigos iluminados, enviados por ti, cuidarem de cada ser que nesse momento se sente doente do corpo, da mente ou da alma, cada ser que sente a solidão no seu íntimo, cada ser que tem dificuldade de se amar e de amar o próximo. E que essa luz, Pai, que cada um de nos nossos lares está recebendo, possa se expandir e envolver toda a vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso Brasil e cada país do nosso orbe terrestre, promovendo a paz, a harmonia, a luz e as bênçãos. Pai, permita que nessa noite possamos receber todo o tratamento necessário. Permita que nós possamos ter a força necessária
para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos na lição de hoje. E que nós possamos, neste momento, doar a nossa melhor energia para que cheguem a todos os nossos irmãos necessitados de luz e de amor. Mãe Santíssima, abençoa-nos com a tua luz, o teu carinho, a tua singeleza, o teu amor incondicional por todos nós, teus filhos. Jesus, Mestre querido, obrigada por cuidar de nós e por continuar cuidando hoje e sempre. Assim, com essa prece, nós vamos finalizar o nosso momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Pai, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus. Obrigada a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Pois bem, muito obrigada pela atenção, pela presença, por vocês estarem aqui. Relembro mais uma vez da nossa campanha do cobertor, que vai até o dia 20 de maio. Essa conta foi criada por mim para que todas as doações fossem direcionadas, é do Banco Inter. O Pix, e-mail, estudoeoracal@gmail.com. É oração sem o cedilha e sem o tio. Agradeço demais a colaboração de todos vocês e vamos mantendo informados sobre essa campanha. Lembrando a todos que sexta-feira, às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez juntinhos, fazendo mais um estudo e oração. Que tenhamos uma noite plena, de um sono reparador e que o nosso dia amanhã seja maravilhoso e que toda a nossa semana seja maravilhosa. Muito obrigada, um forte abraço, até sexta, 18 horas, se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite, amigos, boa noite, amigas.